Enfim, pessoal. Boa tarde novamente. 8 pessoas. Geralmente os que estão aqui são os que já aparecem algumas figurinhas carimbadas, né? Estão aí toda semana. E alguns devem assistir, talvez, por fora, né? Outros dias. Então a gente já vai começar direto. Vou explanar a minha tela aqui, porque eu realmente gostaria que vocês tivessem a oportunidade de ler o material que eu vou colocar aqui para vocês observarem, que é o conteúdo sobre o liberalismo. Que danado é liberalismo? Vocês devem estar ouvindo falar muita coisa na mídia, se prestarem atenção na mídia, no que fala sobre política, vocês devem ter ouvido falar sobre neoliberalismo, conservadorismo liberal, liberal conservadorismo, qualquer nome desse tipo. Só que às vezes fica difícil de entender, né? Que se é igual, é diferente, é o quê? Como é que funciona isso aí? Então, eu resolvi apresentar no sentido mais clássico. Quem assistiu a aula passada, a que eu gravei, quem não assistiu, assiste, que o link está por aí. Vocês vão dar uma olhada sobre o considerado pai do liberalismo, que é John Locke, que ele já faz uma defesa de alguns conceitos que são fundantes para essa teoria, né? O liberalismo, que é que eles têm várias vertentes, muita coisa aconteceu ao longo dos séculos, século 18 para cá, se eu não me engano, mas algumas características eles têm em comum. Se a gente for utilizar uma palavra para definir o que é liberalismo, liberalismo defende a liberdade. Simples desse jeito. Liberalismo defende a liberdade. Aí a palavra liberal tem a ver com isso, né? De ser livre. Ou seja, vai ter a ver com as defesas, pelo menos no início, das liberdades individuais. Pelo que a gente vê nas várias vertentes do liberalismo, todos eles acabam defendendo essa vertente das liberdades individuais, ou seja, eles têm esse pontozinho em comum. Qual é o outro ponto em comum? No liberalismo, há uma limitação do poder do Estado. O Estado ele não pode ser um Estado absoluto, soberano, ao ponto de que alguns filósofos anteriores queriam, um Estado que faz tudo. Por exemplo, as liberdades do indivíduo têm que ser primeiramente observadas acima do que o poder do Estado. Outro ponto que os liberais, em geral, várias vertentes, todos eles defendem a propriedade privada. Esse termo propriedade privada, a gente vai ver na próxima aula, ele é confundido demais sobre um caminhão de fake news. Ou seja, quando a gente fala em propriedade privada no liberalismo, a gente fala ela no sentido mais amplo, que abrange um monte de coisa. Por exemplo, seu celular é sua propriedade privada, tanto quanto sua casa é sua propriedade privada, quanto se você for dono de uma empresa, que eu sei que vocês são muito ricos, aí vocês têm uma empresa aí, vocês são milionários, tem empresa e essa empresa também é sua propriedade privada, está no seu nome registrado como sua, né? Então, esse é o sentido mais amplo de propriedade privada, desde essa uma mínima coisa que você adquiriu, como uma coisa mais macro que envolve já como a economia funciona. Né? Outro ponto que o liberalismo também envolve é a liberdade econômica, ou seja, a livre concorrência. Isso é essencial. Quando os liberais, quando o Locke vai pensar o liberalismo, existia uns monopólios criados pelo Estado. Isso aí vocês vão aprender a história. Esses monopólios dificultavam o livre comércio. Aí qual era a ideia? Se você limita o poder do Estado de dizer com quem você deve comercializar, você abre para que os cidadãos, através da competição e da concorrência entre si, possam comercializar e que vença o melhor. Era mais ou menos essa a ideia. Por isso que tem embaixo aqui essa ideia também da meritocracia, ou seja, a pessoa tem o que tem através dos seus esforços. Tá claro isso? Essa primeira entrada aqui que eu falei sobre liberal, vocês já ouviram falar disso? Dessa primeira parte? Chat, por favor, alguém fala? Tá claro?
Beleza, esse é o termo liberal no geral. A gente vai entrar agora nos outros pontos que envolve o liberalismo, que é a noção de indivíduo. Quem estudou já teoria do conhecimento, por exemplo, vai saber que a noção de indivíduo do liberalismo, que é ela é ela é herdeira de Descartes. Ou seja, o que é um indivíduo? É um cara que ele é racional, que ele é livre, que ele tem uma vontade de fazer coisas, ele tem uma vontade de agir, a vontade dele também é livre. Ou seja, ele pode, através da sua razão, pensar e escolher qual é o melhor caminho para a sua vida. Isso é uma ideia muito interessante, porque você quebra com aquela ideia medieval de que o cara que nasce em determinado estamento da sociedade, né, o cara é um servo, ele vai ser servo a vida inteira. Não, esse cara é livre. Se ele é livre, ele pode, através do esforço dele, moldar a vida dele como ele queira, através de todas as circunstâncias que ele tente fazer. E um outro ponto, o indivíduo é aquele que não se divide, é um átomo da sociedade. Então, o liberalismo toma como pressuposto que as pessoas são diferentes entre si e essas diferenças entre si devem ser respeitadas. No sentido de que essas diferenças vão gerar concorrência, vão gerar competição, que é o que a sociedade liberal se forma. A sociedade liberal ela é formada pelo conglomerado de indivíduos, ou seja, vários indivíduos se juntam, como vocês viram no contratualismo de Locke, eles fazem um pacto e geram a sociedade para poder garantir sua liberdade e sua propriedade. Ou seja, quando eles fazem o pacto da sociedade liberal, eles assumem que são iguais perante a lei. Só que dentro dessa sociedade liberal, a desigualdade é vista como natural. Porque algumas pessoas têm aptidão para fazer determinadas coisas, outras pessoas aptidão para fazer outras, né? Elas vão seguindo o seu caminho e as desigualdades vão gerando competições, só que tem uma parte interessante. A desigualdade que gera competição gera, por consequência, melhorias para a sociedade. Ou seja, se tivesse somente um cara que faz móvel, né, de casa, mesas, cadeiras e tal, ele poderia pedir o que ele quisesse, porque as pessoas iam ser forçadas a pagar ou não comprar em geral, não comprar nada a ele, mas só teria ele. Mas se tem um monte de cara que faz móvel, um monte de cara que faz sapatos, um monte de cara que faz roupa, ou seja, você agora tem liberdade, o indivíduo, de escolher entre esses caras qual ele acha um melhor, talvez em termos de dinheiro, talvez em termos de produto, e cada um desses produtores vão ter que competir entre si através de produtos ou serviços, e isso gera uma melhoria da sociedade, porque um sapato, por exemplo, que poderia ser muito caro, ele vai ter o seu custo reduzido. Esses caras vão competir entre si, as fábricas vão competir entre elas, como quem fornece o melhor produto também, e cada vez que isso ocorre, você compra mais produtos, a economia anda, os produtos ficam mais baratos e cada cidadão, por mais lascado que ele seja, ele consegue ter um produto bom pelo menor preço. É mais ou menos essa ideia de como uma competição funciona numa sociedade liberal. Adam Smith, que a gente vai olhar a carinha dele, quando for falar liberalismo clássico, tem essa ideia que eu já falei numa live, né, sobre filosofia em tempos de pandemia, de que a ideia que no liberalismo, essa competição, faça com que a frase que ele usa, eu acho que é assim, um operário numa sociedade liberal, ele tem uma melhor condição de vida, um melhor conforto do que um rei africano, né, antigo. Por quê? Um rei africano, na sociedade tribal que ele viveria, não haveria essa competição. Ele, por mais que ele seja rei e tenha súditos, ele não vai ter um conforto de uma lareira,
ele não vai ter um sapato bom, ele não vai ter umas roupas bem fabricadas, baratas, ele não vai ter uma comida que chega na mesa dele com facilidade. Então, por mais que ele seja rei, ele tem algumas dificuldades que o mesmo operário mais lascado não tem. Pronto. E a ideia do Estado. O Estado, ele é visto como Estado reduzido, que é a ideia do Estado mínimo, que a gente vai olhar aí num outro ponto que fica realmente mínimo a ideia do Estado. O Estado, ele tem que garantir nossas liberdades individuais, nossa propriedade e também a justiça. Ou seja, o Estado, como esse aparato jurídico, tem que garantir isso. Ele tem que garantir também que o livre comércio funcione de uma forma que ele não intervenha. E não intervenha, inclusive, nas leis. Ou seja, tem que deixar o indivíduo procurar o que é melhor para a vida dele. Tá claro? Então, se você pensar a sociedade liberal, ela é vista do ponto de vista indivíduo-sociedade. Sempre. Isso é o básico. O indivíduo-sociedade. O que é o indivíduo? O indivíduo é livre. Livre para agir. O indivíduo livre para agir, o que acontece na grande parte dos liberalismos? O Estado, ele acaba sendo visto, às vezes, de uma forma um pouco negativa. Por que eu diria um pouco negativa? Porque quanto mais Estado houver, quanto maior o Estado for, mais ele vai intervir na economia e na vida pessoal do indivíduo. Ou seja, o Estado, quanto menor ele seja, mais livre é o indivíduo. É mais ou menos essa lógica que vai ser utilizada ao longo dos séculos. Tá claro essa ideia de Estado? Ficou tranquilo aí? Alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Tem não? Tá todo mundo ligado. Ou então tô dormindo, né? Só ligaram só o microfone, a câmera, o microfone e tô aí apagado. Mas vamos lá. Agora a gente vai passar para entender como é que funcionam as diferenças entre os liberalismos. Então vamos lá. No liberalismo que a gente chamaria de clássico, que é aquele que começa com Locke, que tem Adam Smith, que tem um monte de gente que vocês estudam história disso de uma forma mais forte e vão estudar. Nesse liberalismo clássico, já tem as ideias que a gente já falou do Estado mínimo, de um direito não, no direito negativo, que é o direito de não intervir. É uma ideia assim, né? O que eu fizer, o que não for crime, eu posso fazer. É mais ou menos essa ideia do direito. Entende? Se o cara for na época deles, por exemplo, existia a exploração, por exemplo, do trabalho infantil. Não era crime, então podia. Entende? Com essa ideia de direito não negativo, o cara faz o que está na brecha da lei, até onde puder. Aí no liberalismo clássico tem essa tríade aqui entre vida, liberdade, perdão, e propriedade. Vida, liberdade e propriedade são a base do que o liberalismo defende. Ou seja, o indivíduo tem que ter uma garantia da vida, ou seja, quem vai envolver também a justiça, tem que ter uma garantia da sua liberdade e a sua propriedade também, para aquelas coisas que ele conseguir através do seu trabalho sejam dele. E o outro ponto que vai influenciar tudo que a gente vai ver depois, tudo, exatamente tudo, que é o liberalismo vai defender a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de comércio, de ação, mas principalmente essas liberdades, a liberdade intelectual. Isso é muito sério. Por exemplo, o cara que a gente estava vendo na outra aula, que vocês podem ter assistido, que é o Thomas Hobbes, quando ele lançou o livro dele, o Leviatã. A obra dele, ele deixa bem claro que ele está meio que baseado numa física social. E foi vista como uma obra de um ateu. Ele foi expulso, ele queriam que censurasse a obra dele. Ou seja, essa ideia de liberdade de expressão na época que o Locke lança é muito forte, porque existia
tentativa muito grande de censura das obras que não condizissem com a religião, e a liberdade de crença, porque você também tinha que você podia acreditar naquilo que o Estado liberou. Ou seja, o próprio Locke lança um livro, um texto chamado A Carta sobre a Tolerância, onde ele explica que é necessário haver uma tolerância entre as religiões, para que a liberdade seja de fato exercida. Tá claro? Eu vou aceitar quem entrou aqui, que eu acho que tem uma pessoa. Não? Tem não. Acho que foi o meu Facebook que tá aqui ligado, sei lá. É, o meu Facebook. Meu YouTube, meu WhatsApp, perdão. Vamos voltar. Esse aqui são os carinhas que formam o liberalismo clássico. E aí a gente vai passar para uma outra ideia de liberalismo. Outra ideia de liberalismo, que é um liberalismo que tem gente que nem sabe que existe. Que é o liberalismo social. Se vocês forem prestar atenção um pouco em política, um liberal social, a gente geralmente fala de direita e de esquerda, né? Direita e esquerda em política. Vocês devem ter ouvido falar muito disso. Direita, esquerda. A gente já tratou disso, inclusive, numa live. O liberal social, ele seria mais ou menos chamado de centro-esquerda. Centro-esquerda. Não, perdão, centro-direita. É uma besteira, é uma besteirinha. Ele, ou seja, ele como se ele tivesse só quase no centro, quase no meio, só que ele tende à direita. Enquanto uma outra corrente que a gente vai ver, chamada de social-democrata, na próxima aula ela vai ser centro-esquerda. E essas duas correntes vão ter muita semelhança. Aí, o que é um liberal social? Ele vai pensar que o Estado tem que intervir, sim, para garantir os direitos que eles chamam de direitos positivos. Quais são esses direitos? Por exemplo, direito à saúde, direito à educação, um salário mínimo, por exemplo, uma aposentadoria. Mas, principalmente, saúde e educação vai ser o ponto onde o liberal social vai dizer que o Estado tem que intervir, o Estado tem que garantir isso. Tem uma lógica, né? Quando você pensa assim, você está falando de uma sociedade que as pessoas são livres. Só que, se você quiser garantir que ela realmente tem uma liberdade de melhoria da vida dela, você tem que dar condições para que ela faça isso. Se o cara nasceu muito pobre, muito fodido, e vamos dizer que todas as escolas são privadas no local. Todas as escolas são privadas, no sentido do liberalismo mais clássico possível. Todas as escolas são privadas, não existe educação pública. Se o cara é muito pobre, como é que ele vai pagar? E se ele é muito pobre e não tem como pagar, como é que ele vai mudar de vida? Só se ele for um gênio e invente alguma coisa espetacular, né? Mas se ele não tiver um mínimo de educação, de aprender pelo menos a ler, a escrever, vai ficar muito difícil. Ou seja, no liberalismo social, geralmente essa educação que é prezada aí é educação básica, o ensino médio, até o ensino médio. Dificilmente o ensino superior é um ponto em questão, vai depender de país para país, se é gratuito ou se é pago. Mas a saúde também. A saúde é outro ponto, se é pensado se o Estado vai garantir ela com forma gratuita ou, como a gente vai ver aqui mais embaixo, como um plano de saúde. Quais são essas ideias do liberalismo social? Quando a gente pensa, vocês vão encontrar em alguns países a ideia, e aqui está querendo ser implantada, a ideia de voucher educacional. Vocês já ouviram falar nisso? Se vocês estão no olho do furacão, eu queria ver a opinião de vocês, inclusive. Já ouviram falar em voucher educacional? Voucher, escrito voucher. Já ouviram falar? Não, não, ninguém. Vocês têm ideia do que poderia ser? Soa como o quê? Vocês ouviram falar nada, nada, zero, zero, nem na TV. Não, tá ruim, né? O ministro da Economia insiste com essa ideia de voucher educacional, né? O ministro da Economia e o antigo ministro da Educação, que agora é foragido, né? Tá lá nos Estados Unidos. Qual é a ideia do voucher educacional? É dizer assim,
A gente tem, por exemplo, grande parte das escolas são públicas aqui no Brasil. São públicas. Qual é a ideia? No Chile, por exemplo, acontece isso. Acontece essa ideia do voucher. É dizer assim, você vai fazer com que uma escola seja pública, agora ela vai ser privatizada, ou uma própria escola privada, que ela vai aceitar o aluno como se o aluno ganhasse uma espécie de bolsa do governo para estudar naquela escola. Entende? O aluno vai procurar uma vaga ali e o governo vai bancar esse aluno. Às vezes é 100%, às vezes não é 100%, o aluno tem que contribuir com uma besteira, dependendo da escola. Aí, qual é a ideia que tem por trás? A ideia que tem por trás é a ideia liberal que está lá na raiz. É dizer assim, se a gente abre essa possibilidade das escolas serem públicas, as escolas públicas serem uma espécie de privatizadas e os alunos receberem voucher, as escolas vão ter que concorrer entre si sobre quem é a melhor escola para poder receber a maior quantidade de alunos e recebe a maior quantidade de dinheiro junto. Ou seja, vai ter aluno que vai pagar do próprio bolso e vai ter aluno que tem menos condições que vai receber o voucher para poder estudar. Ou seja, as escolas vão competir entre si para poder conseguir arrecadar o máximo de alunos possível. Essa competição entre si forçaria a escola a ser melhor e apresentar um serviço maior. Essa seria mais ou menos a ideia do voucher educacional. Aqui no Brasil isso é permeado de ideologia, né? Eu não vou nem fazer a crítica agora, eu vou deixar para o final. A ideia do voucher. Depois você me pergunta no final, professor, qual é a ideologia que tem por trás disso? A ideologia no sentido que aquele ministro da educação queria. Né? A ideia do plano de saúde é a mesma coisa. No governo americano, vocês sabem que não há educação, uma saúde pública como aqui. Não tem SUS. Não tem SUS. Por exemplo, se você é imigrante, você está lá ilegal, as pessoas evitam ir ao médico ao máximo. Primeiro, com medo de ser deportado. Segundo, que não vai ter como pagar. Mas mesmo quando você é americano lá, você geralmente recorre a um plano de saúde. Um plano de saúde. E no tempo de Obama, teve uma espécie de, acho que é Obamacare, o nome do plano, como fosse um plano de saúde público, né, barato, para poder as pessoas conseguirem pagar, mas não é de graça. Aí, às vezes você vai para um hospital e sai com uma conta de 11 mil, 12 mil dólares, 15 mil, dependendo da situação. É uma cipuada, né? No bolso é dólares, viu? Dólares, né? Real não. Estou falando de dólar. É pesado, né? Aí a ideia é que um plano de saúde ajudasse o governo a custear. Qual é a ideia que tem por trás desse liberalismo social? O Estado não vai bancar tudo. Ou seja, o Estado não vai bancar toda a educação. Portanto, precisa de menos dinheiro, precisa de menos imposto. Se vai ser de menos dinheiro e menos imposto, o cidadão vai pagar menos imposto para poder utilizar esses serviços. E a concorrência entre esses serviços vai fazer com que seja barato, mais barato. Ou seja, se você ganhar bem e paga escola privada, a escola privada seria um pouco mais barata do que o que é hoje, justamente por causa da concorrência. Portanto, você conseguiria gastar menos do seu salário para pagar a educação. Se você gasta menos do seu salário para pagar a educação, você tem mais dinheiro, mais recursos. Entende? É mais ou menos essa lógica. O Estado vai garantir alguns bens, alguns serviços, só que ele não tem a obrigação de pagar tudo. Pode ter esses vouchers ou pode não ter. Isso vai depender de país para país, como esse liberalismo está sendo exercido. Tá claro? Vamos seguir. Ponto 2, que é, perdão, ponto 3, que esse aqui é o que está na mídia, que é o neoliberalismo. O neo, de novo, é uma tentativa de retorno ao liberalismo do modo antigo. Porque no liberalismo do modo antigo, quando a galera criou o liberalismo antigo, não existia essa necessidade de educar o povo, por exemplo. Então, a educação não é que nem existia um programa público de educação. Por isso, ela já seria privatizada logo de frente. Mas não existia.
Educação só vai entrar como uma pauta um pouco depois. Então, a ideia é o seguinte, né, no neoliberalismo, é assim, vamos enxugar o Estado ao máximo. Vamos enxugar o Estado ao máximo mesmo. Deixar o Estado só o miolinho. O que é o miolinho? É Forças Armadas para cuidar da segurança, justiça e talvez uma educação básica. Chorou. Precisa de mais que isso, não. O resto é cobrar uns mínimos impostos que tem a ver com algumas comercializações. E acabou-se. Ou seja, o Estado vai intervir muito pouco na economia. Isso vai fazer com que os cidadãos tenham uma maior liberdade, isso em tese, para poder empreender, por exemplo. Né? Hoje, para criar uma empresa no Brasil, é uma dificuldade do cacete. Você paga um monte de imposto, tem um monte de imposto que parece que não faz sentido nenhum que você paga. Leva muito tempo para regulamentar a sua empresa. Então, a ideia deles é que o Estado vai interferir o mínimo possível nisso, vai dar uma ampla liberdade dessa liberdade de empreender. O que é que entra em bolo também? Por exemplo, eu não coloquei aí, mas o que é que está acontecendo aqui no Brasil, já está acontecendo, que é um retirada, dá para dizer assim, de direitos trabalhistas, que foi conquistado através justamente de brigas contra o liberalismo. Por exemplo, férias. Nos Estados Unidos, muitos estados, eu acho que varia de estado, não tem férias. Você não tem direito a férias. Férias trabalhistas, férias remunerada. Se você quiser ter férias, você vai ter, sem ganhar. Né? Fim de semana remunerado. Sábado e domingo é pago, por lei é pago. Dá para dizer assim, que é pago. Está dentro da lógica. Você não vai ganhar por isso. Não vai ganhar por isso. Sábado e domingo. Também a ideia é o seguinte: as empresas vão gastar muito pouco para contratar alguém, porque, por exemplo, o FGTS já não pagaria, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A empresa paga um trecho, porque quando se o cara for demitido, ele vai ter uma grana ali para receber. Pronto, isso aí já não seria pago, ou seria pago um mínimo, bem pequeno, do percentual do trabalho, do direito do cara. Qual é a ideia? É dizer assim, uma empresa, ela vai, microempresa, quer contratar alguém, o cara vai sair mais ou menos barato, porque praticamente você só vai pagar o salário e não vai pagar impostos. Entende? Você não vai pagar imposto. Aí, para a empresa, seria mais barato contratar. Ou seja, se ela precisa de 5 funcionários, né, ela vai contratar os 5 com mais facilidade. Se ela vai expandir, ela vai conseguir contratar mais um, mais dois, mais três, com maior facilidade. Se ela tiver que pagar muitos impostos, como é hoje, a ideia é que faria com que essa expansão da empresa ela é travada, porque ela tem que pagar muito imposto. Por outro lado, do ponto de vista do trabalhador, é um bocado complicado, porque quando você é demitido, você literalmente sai com a mão na frente e outra atrás. Você não ganha dinheiro por isso. No máximo que lhe pagam é a diária, é o dia que você trabalhou. Tome o dia, pegue suas coisas e vá embora. Aí você tem que procurar outro emprego. Dentro da lógica liberal, os liberais vão dizer, mas isso é bom, porque como as empresas estão concorrendo entre si, se você sair de um emprego, a outra empresa pode lhe oferecer outro emprego, porque também vai ser barato para ela lhe contratar. Isso, lógico, em tese. Né? Ou seja, você tem como migrar de empresa para empresa, na verdade, seriam mais ou menos a lógica por trás é que como se as empresas tivessem concorrendo entre si por você. Então, você tem que ser um trabalhador o mais qualificado possível para que a empresa queira lhe pagar bem. Porque também tem outros caras querendo a sua vaga. Entende? Então, nessa ideia, o Estado vai intervir muito pouco, as empresas que vão fazer esse jogo de livre mercado, né? E o Estado também, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, segundo o ministro, nos próximos 90 dias, 4 grandes empresas vão ser privatizadas. Provavelmente os Correios, né, que é uma empresa pública até hoje, antiga e pública. Né? Ou seja, a ideia é que o Estado vai, no máximo,
trabalhar apenas com alguns serviços e deixar empresas públicas todas privatizadas, porque isso vai gerar maior concorrência. Qual é o argumento dos neoliberais? É dizer, por exemplo, vocês não lembram disso, vocês são muito jovens, mas eu peguei, que é o tempo da telefonia. Antes, para você ter um telefone, era um negócio extremamente caro, um telefone fixo. Caro, caro com força. Eu me lembro que minha tia tinha comprado um por R$ 1.000, um telefone fixo, uma linha. E era mil, há muito tempo atrás, viu? Era dinheiro, com força. Então, o serviço era ruim, a ideia dos caras é que o serviço era muito ruim. Quando depois que privatizou, houve a concorrência entre as empresas por esse mercado agora que está aberto, e a concorrência entre essas empresas fez com que o serviço melhorasse e ficasse mais barato do que era antes. O serviço no Brasil, telefonia, continua péssimo, mas ele é mais barato do que era antes. Aí a ideia deles é, se a gente faz isso com tudo, com gasolina, com educação, com saúde, a concorrência entre si vai fazer com que os serviços se tornem cada vez melhores e cada vez mais baratos. Tá claro? Vocês têm alguma dúvida entre isso? Isso é o miolo do que eu estou falando. Aí, Clístones, professor, na China acontece isso? Eu creio que não. Eu creio que não. No sentido assim, a China tem um misto muito louco, até onde eu sei, de capitalismo e economia de mercado. Por exemplo, uma das grandes empresas de telefonia chinesa que a gente conhece, acho que é a Huawei, sei lá como é que pronuncia aquela desgraça, tem um membro do Partido Comunista dentro da empresa, na chefia. Isso favorece um monte de coisa, né? Favorece no sentido de pode esse membro se tornar um corrupto, a galera molha a mão dele para ele poder aprovar as coisas que estão acontecendo, só que ele, de qualquer forma, ele é um membro do partido dentro da empresa lá, né? Mas eu creio que toda economia, tudo que passa assim na concorrência passa pela mão do Estado, né? É como se assim o cara tem uma liberdade de empreender, contanto que o Estado aprove, né? O Estado vai te ajudar, mas ele pode te impedir. É um negócio meio complicado, né? Mas a gente está vendo que esse modelo chinês, qual é a força da China? Gente. A força da China é gente. 1,3 bilhão. Dá para concorrer com isso, não. Só a Índia. Simples assim. Não tem como os Estados Unidos concorrer com isso mais. Eu acho que essa pandemia vai mudar tudo. Acabou para os Estados Unidos. É simples assim. Não sou eu que estou dizendo só, não. Tem um pensador chamado Byung Chul Han, eu acho que é assim o nome dele, que é um filósofo da Coreia do Sul. Filósofo da Coreia do Sul. Que ele atua na Alemanha. E ele acha que o eixo, inclusive cultural, vai acabar migrando para lá, para Coreia e China e Japão. Ou seja, já está indo de pouquinho, né? Essa ideia de K-pop, por exemplo. K-pop não me influencia, mas influencia muita gente jovem. Ou seja, as pessoas estão sendo influenciadas por grupos pop da Coreia do Sul e daquela região. Ou seja, provavelmente os Estados Unidos não vai ter como concorrer. Por quê? É muita gente que faria de qualquer coisa para sobreviver. Porque é muita gente para lidar, muita boca. Então, qualquer salário que você pagar, o cara aceita, porque tem muita gente. Um lugar onde tem pouca gente é muito difícil conseguir mão de obra qualificada. E a China, por ser estatal, ela forma muita gente. Tem empresa, saiu uma reportagem no El País, jornal El País, que tem uma empresa chinesa de tecnologia dessas, eu não me lembro o nome, talvez seja essa que eu falei, que ela tem mais doutores em tecnologia da informação do que muitos países. Uma empresa, uma. Então o negócio é brutal, é uma concorrência brutal. A China forma muita gente boa, né? É complicado lidar com isso. É complicado, porque são números. Mas enfim, a gente vai voltar daqui a pouco, vocês perguntam de novo. Obrigado pela pergunta. Vou partir agora para o último que eu quero tratar, que a aula está encerrando, é o liberal conservadorismo, que é o que está na moda hoje. Tem muito boizinho da idade de vocês, 15, 16 anos, que se diz conservador.
Mas o cara pergunta assim, sim, mas tu defende o quê? O cara, sei lá, mas eu sou conservador. Então, tá falando bosta, né? É bem claro, né? O cara nem sabe dizer nem se ele é liberal, nem se é conservador. Primeiro, tem uma coisa interessante para observar. Ser conservador não implica ser liberal. Para começar. Ser conservador não implica ser liberal. Por exemplo, há um movimento conservador no norte da Europa, naqueles países nórdicos, que é um conservador que flerta para um Estado intervencionista na economia e nos costumes. Aqui no Brasil, por influência americana, que a gente parece que não sabe fazer nada, só copia, né? Tem um liberal conservador funcionando, o liberalismo conservador. Ele é fruto de um filósofo chamado Edmund Burke. E se vocês quiserem aprender alguma coisa sobre liberal conservador, eu não gosto muito dele, porque ele comete muita falácia, mas ele é um cara mais ou menos sério trabalhando, que é um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé. Tem uma barbichinha branca, careca, eu acho que ele foi professor da USP, ou ele estudou na USP, é professor da Unicamp, algum canto de São Paulo. Ele é de Recife, mas eu acho que praticamente não morou em Recife muito tempo. Ele explica muito bem, ele tem uma palestra sobre o que é ser liberal conservador, muito boa, ali é boa com força. Porque ele explica mais ou menos o que é ser liberal conservador. Como é que começou? Houve a Revolução Francesa, tiraram o rei do poder, e houve um período de desestabilidade muito forte, muitas mortes. Os caras que eram revolucionários, que pregavam liberdade, não sei o que, começaram a oprimir e matar gente, segundo a ótica do conservador, de Burke. Aí ele chegou à conclusão seguinte: as mudanças na sociedade não podem ser feitas através de revoluções, mas a partir de reformas. Reformas. O que é reforma? É você observar o que está ruim e ir ajeitando. Ou seja, a sociedade está o tempo todo em curso, o tempo todo se ajeitando. É a ideia dele. Não é para a gente destruir tudo de uma vez e refazer, porque o prejuízo é muito grande. É essa a ideia clássica de Burke, do liberal conservador. Por isso que ele valoriza a tradição. Ele tem uma frase que quer dizer que o indivíduo é, como fosse assim, o indivíduo é bobo, tolo, mas a espécie é sábia. O que ele quer dizer com isso? Ele diz assim, alguns costumes que foram feitos ao longo de séculos e milênios ajudaram a preservar a nossa espécie viva. Para ele, por exemplo, a instituição família, a religião, foram coisas que fizeram com que a sociedade se mantivesse coesa e viva ao longo dos séculos e milênios. Por isso que eles são conservadores, entende? Eles querem conservar aquele núcleo familiar com a ideia de que há uma espécie de sabedoria nisso, de conservação desse núcleo familiar. Ou seja, aí entra aquela frase que está ali no tópico 1, que é o cara é liberal na economia, por isso que ele se diz liberal, mas conservador nos costumes. Aí, na minha ótica, aí já é uma crítica minha e de muita gente, inclusive o Luiz Felipe Pondé tem uma entrevista com o Pedro Bial, aquele bicho do Big Brother, que foi do Big Brother. E o Bial bota para lascar no Pondé, dizendo que acha o liberal conservador uma contradição. Aí eu vou dar um exemplo que eu dou em sala de aula muitas vezes, para ficar claro. Se o cara é liberal na economia, né? Preza pelo livre comércio. Aí vamos lá. O que é prezar pelo livre comércio? É dar a liberdade que o indivíduo empreenda, né? Crie empreendedorismo, crie oportunidades de comércio. Tá claro, né? Se você acha que talvez inventar uma sandália nova, você consiga ganhar mais dinheiro com isso, e o cara inventou, pronto, o Estado tem que deixar você agir. Tem que lhe dar oportunidade de agir. Tá claro? Aí, hoje, qual é um debate sério nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos funciona diferente da gente, né? Deveria ser igual, mas diferente, né? Lá, os estados têm uma espécie de autonomia muito maior para dizer: eu vou colocar a lei aqui e o resto que se dane. Aí, lá nos Estados Unidos, os estados começaram a liberar o uso recreativo de maconha. Mas o governo federal, chefiado por Trump, que se diz liberal conservador, não aceita. O que é que vem acontecendo? Empresas migram para esses estados
para poder ganhar dinheiro, porque é um mercado bilionário, bilionário. Tanto de pessoas que querem comprar para o uso recreativo, quanto também o uso medicinal e o uso recreativo de uma forma mais, que eu posso chamar, lúdica, né? Como tem na Holanda, negócio de bolinho, de cookies e essas coisas desse tipo. Aí o que acontece? Esse mercado bilionário, né, ele não é aceito pelo conservador, porque diz que isso vai atrapalhar o seio da família, porque pode desestruturar a família. Ou, pelo ponto de vista da religião, diz que as drogas ou qualquer coisa que tenha a ver com droga, por mais leve que ela seja, ela é vista como algo demoníaco, ruim, etc. Ou seja, dentro do conservadorismo, o cara está impedindo que o outro empreenda em termos de comércio. Ou seja, o costume está atrapalhando a economia. Por isso que eu acho uma contradição. Eu e Bial e um monte de gente. Né? Mas tem gente que vai dizer, não, isso aí é o certo, porque isso há uma espécie de sabedoria da sociedade. Se a gente deixa com essa droga permear a sociedade, pode destruir o que a gente chama de família, de religião e outras instituições, a moralidade, os valores que eles pregam, que são cristãos, e isso vai fazer, pode destruir o seio da sociedade, destruir a sociedade como um todo. Essa é a ideia do liberal conservador. E, por exemplo, a liberação de casamento de pessoas do mesmo sexo é também mal vista, foi mal vista, com argumentos que hoje são considerados bem ruins, né? Dizer que a sociedade um dia pararia porque se esse comportamento fosse espalhado, mas isso não tem nem lógica, né? Que não é um vírus, não é uma pandemia, não funciona assim. Mas é esse tipo de argumento, né? Não sei se ficou claro que a economia é livre até que ela não colida com alguns costumes, para ser mais preciso possível. A economia é livre, contanto que ela não fira alguns costumes. É o que está em voga hoje. Aí qual é o problema, jovens? O problema é o seguinte, que para vocês ficarem bem atentos, né? Agora que vocês viram várias vertentes do liberalismo, vocês ficarem atentos àquela vertente clássica. O que é ser liberal? É prezar pela liberdade. E liberdade de quem? É do indivíduo. A liberdade do indivíduo. Se você não preza pela liberdade do indivíduo, aí você às vezes entra em choque com alguns princípios liberais, né? Tem um liberal muito famoso do século XX, se eu não me engano, tal de Mises, que existe o Instituto Mises, tem uma galera que publica um site sobre isso. O Mises tem um argumento meio complicado, né? Por exemplo, sobre o uso de drogas, inclusive, um argumento liberal. Que se você pensar uma sociedade totalmente liberal, no sentido de neoliberal, não há saúde pública. Toda saúde é privada. Para começar, a saúde é privada. Então vamos lá. Se a saúde é privada, o Mises vai dizer assim: o indivíduo, uma pessoa racional, ela tem que ter o direito, por exemplo, de se drogar, se ela quiser. Por quê? Porque o corpo é dela. O corpo é dela. E se ela um dia virar um drogado, como não tem saúde pública, ela não vai ser um problema de saúde pública. Ou seja, ela não vai para algum hospital gastar dinheiro do governo, não. Ela vai ter que gastar do próprio bolso para se curar se ela virar um problema. E se ela morrer, tanto faz. Porque também não tem aposentadoria pública, aposentadoria privada. Ou seja, tudo que o indivíduo vai fazer vai ter a ver com o arcabouço dele mesmo. Então você não precisaria se preocupar com o problema do uso de drogas, porque no final das contas as consequências iam cair somente sobre aquele que está usando a droga. E para o Mises isso é ser extremamente liberal. Se é para ser liberal, tem que ser liberal extremo. Por exemplo, eutanásia na Holanda é liberado. Eutanásia, vocês sabem o que é, né? Todo mundo sabe, né? Hein? Chat? Todo mundo sabe, né? Pronto. O argumento liberal, acho que eu já tratei disso em algumas aulas. O argumento liberal é dizer que se a vida é minha, eu tenho que ter o direito de interrompê-la a hora que eu quiser. Tem lógica, né? Dentro do argumento liberal, tem lógica. Se eu trato o indivíduo como racional, livre, autônomo,
Então, esse indivíduo ele tem que ter o direito de escolher se ele tiver uma doença terminal, né, uma doença que está lhe fazendo sofrer muito, se ele pode escolher ou não quando ele vai morrer. Isso faz parte de um pressuposto liberal. Liberal. A gente vai ver na próxima aula como essas coisas se complicaram. Porque, por exemplo, você pensar a liberdade das mulheres de, por exemplo, não vou nem a liberdade do mercado de trabalho feminino. As mulheres ganharem tanto quanto os homens. Se você defende isso da liberdade das mulheres ganharem tanto quanto os homens, você é visto como esquerda. Só que você está tentando prezar pela liberdade feminina, ou seja, você está sendo liberal. Se você pensa, por exemplo, como a mulher deve abortar, que é uma outra polêmica, aí você hoje é visto como esquerda e é chamado de comunista. Mas isso é um pensamento liberal. Você está pensando a mulher utilizando o próprio corpo. Lógico que isso entra em debate, porque tem o corpo dela, tem um feto e etc, etc. Tem um debate que não tem fim. Né? Por mais que tenha leis, o debate em si não vai parar simplesmente porque uma lei foi detida. Ou seja, a gente vai ver na próxima aula que há muitos confluentes disso, né? Por exemplo, o que eu falei, a esquerda hoje é a maior defensora da regulamentação das drogas, a descriminalização das drogas, porque ela acredita que se descriminaliza as drogas, o Estado vai, inclusive, economizar dinheiro com polícia, porque não vai precisar mais correr atrás de traficante, porque não vai ter traficante, porque a droga é institucionalizada agora. Vai ser vendida por empresas. Tem lógica isso. Né? Aí é a esquerda que defende uma pauta que deveria ser pensada pelos liberais. É esquisito. Entende? A gente vive um mundo complicado. Aí, para resumir, a gente pensa, para vocês que a gente viu a aula agora sobre liberalismo, para vocês não caírem na loucura de que acontece hoje, que é essa polarização de dizer assim, se o cara é direita, logo o cara é liberal conservador. Não. A direita é envolvida com o liberalismo, não com o liberal conservador apenas. Então você pode ser um liberal no sentido mais radical, como o Mises, por exemplo, né? Você ser um neoliberal, por exemplo, um liberal social. Você não tem necessidade de ser um liberal conservador apenas. Tá claro? Nem o outro polo que a gente vai ver, de o cara dizer, ah, e fulano é da esquerda, então o fulano é comunista. Não. Porque há vários aspectos da esquerda também, desenvolvimento, que a gente vai ver, ou seja, esses apelidos que estão ocorrendo de xingar um cara de direita ou xingar um cara de esquerda, nubla o problema. Porque como se colocasse dois polos apenas. Se a gente fosse fazer uma ilustração, não é simplesmente preto e branco. É como se tivesse um arco-íris, o qual há várias gradações que você pode ser de esquerda e de direita. Né? E às vezes é muito difícil definir se você é esquerda ou direita. Muito difícil mesmo, né? Por exemplo, educação. Você acha que deveria ser pública 100%? Ou, por exemplo, na pós-graduação você paga? Ou na graduação você paga? O cara é só até o ensino médio de graça. Isso é difícil de definir, entende? É difícil bastante de definir. E principalmente quando vocês começarem a ganhar dinheiro, vocês vão ver que você começa a mudar um pouco. Por exemplo, eu pago plano de saúde. Eu pago um plano de saúde. Eu não uso saúde pública, mas eu acho que a saúde deve sim ser pública. E, se possível, de qualidade. E se for de qualidade, para eu nem usar meu plano de saúde, para eu cancelar essa porra. Ou seja, eu tenho condições de pagar um plano, mas eu gostaria que fosse público. Outros liberais vão dizer, não, eu gostaria que não houvesse saúde pública para, inclusive, a concorrência fazer com que meu plano de saúde seja mais barato. Entende? São duas lógicas diferentes. Uma que a gente tratou hoje é partir do indivíduo para a sociedade. É sempre pensar o indivíduo como o principal ator das ações na sociedade. Isso é ser liberal, prezar pela liberdade do indivíduo. Tá claro? Vamos lá para as perguntas. Vamos lá para a gente encerrar, que já deu quase uma hora de falação minha. Vamos lá, Thaisa tem pergunta? Luísa?
Camille, tem pergunta, Camille? Sim, eu esqueci de falar, ainda bem que você lembrou. Porque o problema todo é que é o seguinte, né? A gente está vivendo um cenário um pouco complicado. O governo em si, aí tentando falar do modo mais neutro possível, o governo ele está muito mais para ser conservador do que para ser simplesmente liberal. Aí vocês vão conseguir enxergar isso agora, né? Agora sim, né? A partir de hoje vocês conseguirem enxergar que o governo está muito mais preocupado com o conservadorismo do que com o liberalismo. Aí, qual era a lógica? O argumento dos caras é dizer assim: vou inserir um voucher na educação, porque a concorrência entre as escolas vai fazer com que a educação melhore. Isso é o argumento público. O que acontece de fato é o seguinte: o que aconteceria com aquele antigo ministro era dizer: eu vou inserir o voucher na educação, porque os alunos vão para a escola privada, e na escola privada o professor, ele se falar qualquer coisa que não agrade o aluno, muitas vezes, ou a direção, ele é demitido. Então, o professor ele não tem liberdade de expressão na escola privada como tem na escola pública. Para eles, os professores são todos comunistas, né? Eu sou comunista, todo mundo é comunista, para esses caras, o de escola pública. Então, quando vocês entram, vocês principalmente, que são alunos de IF, vocês estariam sendo doutrinados dentro de ideologias comunistas. Por exemplo, para um ministro da educação, essa aula que eu dei aqui nunca vai ocorrer. Por mais que a gente grave e mostre o vídeo para ele, que eu dei essa aula, ele vai dizer, não, ninguém fala em liberalismo na escola pública, porque é todo mundo comunista. Então, a ideia é, se a gente privatiza tudo, a gente vai se livrar do comunismo, porque para eles existe uma guerra cultural. É algo bem mais complicado, a gente vai tratar na próxima aula, de um filósofo chamado Antônio Gramsci, que é um filósofo que tratou de educação. Para esses caras existe uma espécie de guerra cultural, onde a esquerda se filtrou nas universidades e dominou as universidades e institutos federais, e por isso o Brasil viveu uma espécie de atraso de muitos anos, e, portanto, é preciso destruir a esquerda numa luta cultural, que era esse o que o ministro queria. Ele disse isso naquela reunião que foi filmada e mostrada, que eles estavam nessa guerra cultural, ou seja, ele não estava preocupado em fazer, de fato, uma política educacional, ele estava preocupado em tirar a esquerda da influência do governo. Da educação em geral, era mais ou menos isso que ele queria. Ou seja, a ideia do voucher ela tinha uma dupla função, era jogar o aluno na escola privada para melhorar a educação e se livrar de influência da esquerda, era mais ou menos isso. Outra pergunta, vamos lá. Clístones. Jardiel, bora. Perguntas? Cansaram, foi? Eu cansei. Enfim. Próxima sexta tem mais aula, né? Mais aula sobre teorias sociais dessa vez. A gente vai olhar justamente o contraponto a essas teorias que a gente veio tratando hoje. Né? E como eu falei nas outras vezes, se eu não tiver como, por exemplo, ministrar aula na sexta, e eu souber de antecedência e puder, eu já vou gravar a aula e lançar o link. Se for de última hora, de qualquer forma, eu vou tentar gravar a aula, lançar o link para vocês assistirem, porque minha ideia é que não pare, né? Eu não tenho uma programação fixa semanal de quantas aulas exatamente eu quero dar, mas eu tenho uma ideia, eu pretendo que a gente não pare, no sentido de passar 2 semanas sem aula, porque atrasa muito, já é muito pouco o que eu estou fazendo aqui. Já é muito pouco. E assim, a gente tá vendo que cada semana que passa o número diminui, né? Começou com quase 40, a gente só tem 9 hoje. Então, fica cada vez mais difícil, principalmente se a gente atrasar as aulas, né? Vai chegar um momento que só vai ter 2, 3 alunos, mas quem quiser assistir depois, assiste, não tem problema.
Vai chegar um momento que eu acho que eu vou gravar sozinho e enviar. Quem quiser que assista. Mas aí é com vocês, né? Aí é com vocês. Eu estou fazendo a minha parte. Enfim. Obrigado pela presença de todos, né? Obrigado mesmo por quem, inclusive quem não é aluno do terceiro ano está aí. E quem não é, talvez, do IF, que está acompanhando as aulas, talvez no outro turno, no outro horário. Obrigado mesmo por estar aí. Eu também acho que muita gente assiste depois, porque é uma sexta-feira, né, Jardiel? Sexta-feira é dia bom de quê? De praticar maldades, né? Não mesmo em casa. Você vai assistir uma live, toma uma, né? Come um amendoinzinho, cervejinha gelada. Vocês não podem fazer isso. Principalmente que o pai de vocês estão perto, já dá logo uma mãozada no pé da orelha, né? Não pode, infelizmente, mas eu posso. Eu tô aí para isso. Então eu prefiro gravar na sexta, que é um dia que eu tô estressado, mas eu já me encaminho para relaxar um pouco. Então, obrigado. Vou parar a gravação agora e disponibilizo o link assim que a aula for mostrada para mim, né? Obrigado, José Lucas. Vou interromper a aula agora. Valeu.